Welcome to the Lesson 7. Você sabia que nem sempre um verbo com ing é algo acontecendo no momento da fala? Em inglês, existem regras. Vamos conhecer algumas dessas regras. Em inglês, sempre quando falamos ou usamos uma preposição em seguida a um verbo, o verbo ele é automaticamente acrescentado ing. Inclusive, aqueles verbos que foram mencionados no vídeo anterior, que não entram naquela estrutura de pronome, verbo to be, mais verbo ing. Vamos conhecer alguma dessas preposições. For, at, in, on, of, with, without, after, before, about, between and by. Como você falaria obrigado por perguntar? Thanks for asking. Thanks for asking. Obrigado por perguntar. E não obrigado por perguntando. Quando você lembra que a palavra for é uma preposição e a palavra ask é um verbo, o que acontece com o verbo depois de uma preposição? Nós acrescentamos ing. Thanks for asking. Obrigado por perguntar. After understanding, it got easier. After understanding, it got easier. Depois de entender, ficou mais fácil. Não é depois de entendendo. Quando lembramos que a palavra after, a tradução dela é depois, a definição no dicionário ela é uma preposição. A palavra understand é o verbo entender. O que acontece com o verbo? Depois de uma preposição, acrescentamos ing. Ou seja, after understanding, it got easier. Depois de entender, ficou fácil, ficou mais fácil. Without knowing the problem, I can't do anything. Without knowing the problem, I can't do anything. Without. A tradução dessa palavra é sem. A definição no dicionário é uma preposição. A palavra know é o verbo saber ou o verbo conhecer. O que acontece com o verbo depois de uma preposição? Acrescentamos ing. Without knowing the problem, I can't do anything. Sem saber ou sem conhecer o problema, eu não consigo ou eu não posso fazer nada. Outras frases. I'm thinking of going out tonight. I'm thinking of going out tonight. Eu estou pensando em sair hoje à noite, passear. A palavra of é uma preposição, a palavra go é um verbo. O que acontece com o verbo depois de uma preposição? Acrescentamos ing. He is good at speaking in public. Ele é bom em falar em público. Palavrinha at, preposição, palavrinha speak, é o verbo falar. O que acontece com o verbo? Colocamos ing. Ou seja, não é ele é bom em falando em público, não. Ele é bom em falar em público. Agora, observe essa frase. I am at work. Eu estou no local de trabalho. A palavra at é uma preposição. A palavra work, ela exerce a função de verbo, trabalhar, ou também de substantivo, que é o local de trabalho. Como eu estou falando de um local, não é um verbo, então não posso colocar ing nessa frase. Agora vamos falar de uma outra regrinha sobre ing. Em inglês, quando nós mencionamos dois verbos, normalmente um após o outro, nós colocamos um verbo na base e o próximo com ing ou com a preposição to. Let's have a look at some examples. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. I love working. Eu amo trabalhar. Ou I love to work. Eu amo trabalhar. She likes to talk to them. She likes to talk to them. Ela gosta de conversar com eles. Ou também eu posso falar assim. She likes talking to them. Ela gosta de conversar com eles. E não, ela gosta de conversando com eles. Stop writing and start speaking. Pare de escrever e comece a falar. Agora, existem três verbos em inglês no qual não podemos usar dessas formas, mas sim sempre com a preposição to entre eles. Quais são esses verbos? Os verbos são want to, querer fazer alguma coisa, querer fazer algo, need to e have to. Por exemplo, I want to work. Eu quero trabalhar. Quando usamos o verbo want to, nós não podemos falar de uma outra forma, mas sim com a preposição to entre dois verbos.
I have to talk to you. Eu tenho que conversar com você. I need to go away. Eu preciso ir embora. Esses verbos want to, have to, need to, sempre com a preposição to entre eles. Thanks for watching it. Share it up. Obrigado por assistir o vídeo. Compartilhe com um amigo ou uma amiga. Clique no sino de notificações. I see you next week.